Olá, estamos iniciando a nossa segunda videoaula da nossa disciplina Hermenêutica e Homilética. Continuamos estudando conceituação de hermenêutica e hermenêutica judaica. Vamos então para a nossa tela. Venha comigo. O filósofo grego Platão foi um dos primeiros que utilizou o vocábulo hermenêutica, dando a ideia de explicação. Lembra-se que nós mencionamos isso na nossa primeira videoaula? Sendo que explicação aqui deve ser entendida na ótica do filósofo como interpretação de um texto. Quero lhe fazer um comentário, então, para você entender. Nós não podemos confundir as coisas. Hermenêutica, da perspectiva de um filósofo que busca explicar ou interpretar um texto, é hermenêutica, ok? Mas, por exemplo, você está caminhando na rua, alguém lhe pede para ensinar o caminho da escola, da prefeitura, você vai explicar como chegar. Isso não é hermenêutica, tá? Então, nem toda hermenêutica, nem toda explicação é hermenêutica, mas aquela interpretação que busca explicar um texto ou um excerto de texto temporal, né? Distante culturalmente, essa é a hermenêutica. Tenha sempre isso em mente. Voltemos para a nossa tela. O vocábulo hermenêutica está ligado linguisticamente ao nome do deus da mitologia grega Hermes. Nós estamos falando aqui, então, da etimologia de hermenêutica, mas do seu vínculo, da sua aproximação com a mitologia, ok? Certamente você já ouviu falar desse nome. Hermes é representado artisticamente como um jovem atlético e facilmente reconhecido por 4 atributos. Quais são eles? Em primeiro lugar, um chapéu de abas largas com asas, né? Eles são alados. E sandálias aladas. As sandálias de Hermes também têm asas. Então, primeiro atributo, o chapéu de abas largas. Segundo atributo, as sandálias que também são aladas. O terceiro atributo de Hermes, uma bolsa. E quarto atributo, uma varinha de arauto, que é conhecida como caduceu. Acredito que você também já tenha visto esse termo em algum lugar, que é em latim. E eu tenho a preocupação aqui de compartilhar com você essas imagens. Nesta primeira tela, uma estátua em mármore, detalhe, né, de uma fotografia de uma estátua em mármore do filósofo Platão, que se encontra na Academia de Atenas, na Grécia. E aqui, para que você possa visualizar também uma outra estátua, esta de Hermes. Veja bem, na mitologia grega, o nome desse deus é Hermes. Na mitologia romana, o nome que se atribui a ele é Mercúrio. Então, quando você ouvir falar de Mercúrio, é mitologia romana. Quando você ouvir falar de Hermes, é mitologia grega. Ok? Então, não se preocupe, é praticamente o mesmo Deus, ok? Que tem os mesmos atributos, as mesmas funções. Na Bíblia, inclusive, nós vamos ver isso em próximas videoaulas, quando o apóstolo Paulo e Barnabé são confundidos com Zeus e Hermes, algumas versões de tradução do Novo Testamento vão dizer Mercúrio e Júpiter, mesma coisa. Para as pessoas daquela época, naquele contexto, é a mesma coisa, entenderiam a mesma coisa, ok? E aí você identifica também os atributos, né? O chapéu de abas largas e asas, as sandálias com asas, o caduceu, que algumas outras ciências adotaram, como por exemplo a medicina e a farmácia, ok? E a bolsa, está certo? Então, vamos para esta nossa próxima tela. Hermes possui uma história mitológica longa, que, entre outros aspectos, aponta que ele se tornou, veja bem, o deus das travessias, nos caminhos terrenos e nos caminhos do além. Hermes era aquele que se tornou o mensageiro dos deuses aos homens e dos mortos aos vivos.
Por isso, Deus das travessias. Ele fazia essa jornada entre a terra e o céu, entre os vivos e os mortos. Considerado mensageiro e arauto dos deuses do Olimpo, exatamente conforme a mitologia grega. Observa-se no mito que Hermes é o deus das possibilidades de dois mundos. Como eu disse, Deus do mundo dos deuses, mundo dos homens, mundo dos vivos, mundo dos mortos, mundo terreno e mundo espiritual. Sendo assim, nas civilizações clássicas, escreviam-se e narravam-se parábolas que expressavam a existência humana a partir de suas interpretações. Ou seja, narravam-se parábolas que interpretavam a existência humana a partir das interpretações de Hermes. Ora, Hermes recebia mensagens dos deuses do Olimpo e deveria transmitir essas mensagens para os devotos desses deuses aqui sobre a face da Terra, ok? Mas não era simplesmente repetir as palavras dos deuses para os seres humanos. Havia a questão da compreensão. Os estudiosos vão discutir que, pense bem, estamos falando em termos de mitologia, que explica, né, a etimologia. Ora, os seres humanos não entenderiam as mensagens dos deuses cruamente. Então, Hermes não apenas entregava, não apenas trazia a mensagem. Quando ele a repetia, ele adaptava, ele contextualizava numa linguagem que os seres humanos pudessem entender. Então ele as interpretava. Hermes fazia a interpretação da mensagem dos deuses para os seres humanos. Então ele era o intérprete, ele era o hermeneuta, ele era aquele que explicava para que os ouvintes pudessem entender. Ok? Muito bem, esta foi a nossa segunda videoaula da nossa disciplina. Vamos continuar falando sobre isso na nossa próxima videoaula. Eu espero por você. Até lá!